Boa tarde, tudo bom com vocês? Estamos terminando mais um mês, hein? Mês que vem é a última semana do mês de maio. Quanto a gente tem aprendido, quanto a gente tem crescido, quanto temos trabalhado a empatia. A vida está acelerada, mas o aprendizado também. Por que eu estou falando hoje de novo sobre o medo? Semana passada falei sobre medo, culpa e apego. Essa semana tivemos caixinhas de perguntas sobre o medo e a procura foi grande, as dúvidas foram grandes, inbox, em consultório. Medos têm sido paralisante. Então eu decidi refletir em cada semana sobre o medo. Semana que vem é sobre a culpa. E depois vamos refletir sobre o apego. Para que a gente possa trabalhar a nossa mente com deslacre mental, dominando o nosso livre-arbítrio. Sim, Deus nos deu o livre-arbítrio. Porém, se você se permitir, o sistema, a imprensa, a moda, as escolas, hoje o mundo de rede digital, domina a sua mente. Os filmes, a opinião do outro, e aí você passa a não ter a sua opinião, deixa de agir, se posicionar como você gosta, o que faz melhor para você, atingir os seus sonhos e objetivos por medo. Mas para que a gente tome a rédea das nossas vidas em nossas mãos, sempre é bom aprender a controlar a respiração. Por isso eu inicio a live trabalhando. Inspire em 3 tempos, expire em 6. Cheira uma flor, sopra uma vela. Devagar, controlando a frequência cardíaca, respiratória, se acalmando, controlando o seu sistema nervoso autônomo, deixando de estar em simpaticotonia, todo acelerado, para entrar em parasimpaticotonia. Segura, acalma. Só assim conseguimos parar para pensar nessa correria que eu comecei dizendo na live que anda a nossa vida. É preciso parar para respirar, para refletir, para pensar o que queremos. Eu vou entrar na live. O medo pode afetar a sua vida, sabia? Primeiro vamos ver que o medo não é tão terrível assim, é uma sensação que proporciona um estado de alerta. E aí, um alerta por quê? Porque nós temos receio de alguma coisa. E geralmente é de se sentir ameaçado. Então a nossa inteligência biológica desenvolve isso para nos proteger. A Revista Brasileira de Psiquiatria, ela revisou alguns estudos feitos em tragédias, em epidemias, em pandemias, em acontecimentos, em catástrofes. E aí demonstrou que quando o medo se torna crônico por causa desses acontecimentos, ou faz o perigo parecer maior do que permanecer pela sua percepção por mais tempo, pode se tornar um gatilho para os problemas mentais. Isso. E aí a gente acaba ficando o quê? Aumenta os níveis de ansiedade, de estresse, porque mexe no impacto, na percepção, manda mensagem para o nosso cérebro e quem vai sentir é o nosso corpo. O medo ele pode começar de um pequeno incômodo. E aí, de repente, se você não controlar, ele pode evoluir para algo que não sai da sua cabeça, fica ali permanecendo, te perseguindo e altera toda a sua percepção da realidade. Sim, e aí vai transformando as coisas que podem ser banais, pequenas, em algo assustador, pelo medo. Essa situação ela pode causar, geralmente causa, sintomas físicos, como o quê? Falta de sono,
taquicardia, dor de cabeça, aumento da pressão cardíaca, arterial, alergias, falta de ar, dificuldade respiratória, alergias na sua pele. Com o tempo, isso vai se repetir, vira doença, como por exemplo, diabetes, hipertensão, porque nós temos um eixo de proteção, hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Quando percebemos algum perigo, entramos em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. Esse eixo é acionado e aí desregula os nossos níveis de hormônio, de glândulas, aumenta o nível de cortisol, para que a gente tenha uma reação, para que a gente entre em luta ou fuga. Isso é a nossa proteção, é a nossa inteligência biológica. Acionado demais, sem um motivo real, toda hora gera doença, síndrome metabólica. Temos que ficar atento. Bom, em casos, por exemplo, de transtorno de ansiedade ou de estresse, a resposta ao medo, ela pode se tornar desproporcional à situação, ao ambiente do indivíduo, prejudicando gravemente quem? A saúde mental, a qualidade de vida. Bom, e aí a gente tem que parar para refletir como está o medo. Um medo de proteção, porque a gente possa sobreviver, não se arriscar, não colocar a nossa vida em risco. Ou você está tendo um medo que está te impedindo de ter a vida que você quer, que almeja. E os medos podem ser vários, de vários tipos. Você pode ter medo de sair de casa, medo de pegar uma doença, medo de se aproximar de outras pessoas do ambiente cheio, medo de viver dificuldades financeiras, de perder o emprego, de morrer. São vários os tipos de medos que podemos ter ao longo da nossa vida, da nossa rotina diária. Cada pessoa tem seus medos próprios, porque é de acordo com a cultura, com o ambiente, com a percepção, com o que ela está vivendo. E aí muitas origens e explicações possíveis estão lá na infância, na forma que foi educada, que aprendeu a perceber o mundo, nos traumas que tiveram, tudo isso interfere. Além dos medos particulares que todos nós podemos ter, que são individuais, existem aqueles medos comuns, que a maioria de nós tem. Todos nós partilhamos de algum medo. Por exemplo, o medo de adoecer, de morrer, de tempestade, de furacão, de um tsunami. Todo mundo tem um medo desse. Então isso é normal, faz parte da sobrevivência. Agora, esses medos, eles estão ligados à natureza humana, esses que são incomuns, entendeu? E direciona o ser humano rumo à sua sobrevivência, aquela luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. Se tem algum sinal de alerta, eu tenho que lutar ou fugir para sobreviver, nesse cérebro primitivo, pela percepção. Então, a função do medo, qual é a principal função do medo? É te direcionar para a sua sobrevivência, entendeu? Fazer com que todos nós, todas as pessoas ajam e consigam escapar com vida de situações arriscadas. Uma tempestade, um assalto, um tiroteio, uma guerra. Nós vamos tentar fugir. Vamos tentar nos proteger. Então, esse medo é normal. Mas nem sempre é possível terminar com esse medo. Para muitas pessoas, o medo ele é paralisante. Ela não consegue avançar. Ela não consegue mudar. Se sobrepõe a qualquer iniciativa que tenha de realização e de dominação da situação. Justamente quando começa a atrapalhar o cotidiano. É ali que está o medo que não faz bem, entendeu? E aí vai gerar um problema maior, porque você não vai atingir seus objetivos, não vai fazer nada para você. Eu vou citar alguns tipos de medos para a gente analisar. Medo racional. Ele é paralisado por algo previsível, possível. Medo irracional é algo que não tem sentido, mas mesmo assim esse medo se faz presente. Medo emocional, então eu falei do racional e do irracional. Vamos ver o medo emocional. É aquele medo, assim, temor que pode causar prejuízos emocionais, entendeu? Medo de fracassar,
medo de ser rejeitado, medo do que o outro vai pensar de mim e aí me rejeitar, não ser aceito. Medo instintivo, ele faz parte da nossa programação, sim. Então é o medo primitivo lá do homem da caverna. E como esse cérebro é primitivo, ele não vive no mundo de hoje, assim, na tecnologia, ele não tem essa percepção. O cérebro não diferencia o real do imaginário, o passado do presente. Ele é primitivo, por isso que a gente entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. Então, o medo, por exemplo, de ser comido por um bicho, o medo de um estupro, medo de tempestade, desses movimentos da natureza, tudo isso é uma coisa, né, primitiva, esse medo de ser morto, assassinado. Assassinado é mais nos dias de hoje, mas lá atrás seria medo de um bicho te matar, né? Então, esses medos, desde que o Homo sapiens veio para a Terra, entendeu? Existe na Terra, esses medos existem, esses medos de sobrevivência, tá? São medos considerados naturais e a gente vê até mesmo nos animais, eles também têm isso. Faz parte do instinto, mas estão associados à preservação da espécie, à sobrevivência. Então tá tudo certo, a gente tem um motivo, tem uma causa. Agora, a boa notícia é que até os medos paralisantes, que atrapalham a sua vida, que não são legais, eles podem ser ressignificados, mudar a percepção. E com o desenvolvimento do homem, da sua capacidade de pensar e refletir, que é o que nós estamos fazendo agora, estão ali presentes o medo do futuro, do que vai ser. Isso gera ansiedade, gera estresse. Nem sempre esses medos são reais, aquela coisa imaginária, subjetiva. Eu tenho medo de uma coisa que eu penso que vai ser assim e chegar lá não acontece. O cérebro não diferencia o real do imaginário, o nosso corpo entra em ação pela sobrevivência. Muito bem. Para que o medo ele não cresça demais e possa controlar a sua vida, porque se você deixar o medo passar do limite, ele vai controlar a sua vida. É preciso saber administrar o medo e ter algumas coisas em mente. Então, como em todas as lives, eu vou dar algumas dicas para lidar com o medo, com esse medo paralisante. Primeiro você tem que analisar e pensar, refletir por outra perspectiva. É um medo, esse medo é de adoecer, por exemplo. Eu tenho que pensar que há medidas, há formas, tratamentos de eu prevenir uma doença, que é possível evitar o problema, tentando todas as precauções possíveis. Estou dando um exemplo. Então, se você tem um medo assim, você tem que ver, refletir e ver que você tem como prevenir. Se eu tenho medo de assalto, de chegar tarde em casa, tem como eu chegar mais cedo, me organizar, avisar alguém, buscar morar num lugar mais seguro, clarear o meu portão, sei lá. Então tem formas da gente prevenir isso, precaver, para ajudar. A gente tem que aprender, eu ensino isso para os pacientes, a sempre ver o lado bom das coisas, seja a situação que for. O impacto, a situação desafiadora que você tiver ali tem um aprendizado. Nem sempre o não é ruim, a dificuldade, o desafio, são eles que nos ajudam a crescer. Então olhe para o lado bom das coisas e pensa que tudo tem uma solução. Tudo vai dar certo, já deu. Eu vou achar a solução para esse medo. Então não tem que ter medo, porque eu vou achar uma solução. Bom, distrair-se com uma leitura de um bom livro, um bom filme, acompanhar uma boa série, são formas de tirar dessa cabeça, de esquecer o medo, de distrair a sua mente. Não pode ficar só focado naquilo. Sai, passeia, toma um contato com a natureza, com um pet, com uma criança, enfim, bate papo com os amigos. Vamos mudar de assunto, não fica só preso naquela coisa ruim.
Atividade física, gente. Atividade física é o carro-chefe da saúde mental. Eu estou fazendo essa pós-graduação em saúde mental integrativa e em todas as aulas os professores batem nessa tecla. O quanto é importante uma atividade física, um exercício físico para a sua saúde integral, mas nós estamos falando da mental. Então, quando a gente mantém o corpo em movimento, a gente alivia o estresse, a gente melhora a memória, a gente melhora o nosso humor, por causa dos neurotransmissores que são acionados, ajuda a dormir melhor, porque você fica cansado, relaxa. Então fazer atividade física, escolha uma atividade que você goste, ajuda muito. Cuidado com o consumo de informações, sim, então ficar vendo muita informação, ficar atrás, por exemplo, agora eu sei que é triste, que é difícil, a gente tem empatia, solidariedade pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, claro que sim, mas eu ficar buscando só notícias assim, só vídeos assim, só imagens assim, se torna uma obsessão do meu pensamento e isso pode gerar mais medo. Medo da tempestade, medo de acontecer aquilo comigo, medo, enfim. Então você tem que evitar ficar só vendo informações e notícias ruins. Converse. Você deve manter contato com seus amigos, com seus familiares, sair, bater papo, nem que seja através da tecnologia que a gente tem, uma videochamada que ajuda muito, né? Nossa, eu morei 1 ano no Rio de Janeiro e minha mãe morava aqui para tocar a academia e meu pai estava em São Paulo. Naquela época não tinha videochamada. Como teria sido mais fácil, mais gostoso, teria tido mais acalento, né? Então hoje a gente tem essa disposição em vários tipos de aplicativos, de maneiras. Então o Zap, bate um papo, dá risada, troca informação e a gente... Se for possível, se a pessoa for uma pessoa legal, que te entenda, que é parceiro, que te acolhe, divide ali as suas angústias, os seus medos, ouve essa opinião que pode ser auxiliadora. Você que está pedindo, lembre-se disso. Uma coisa importante também é buscar ajuda profissional se esse medo está tão apavorizante, a ponto, por exemplo, de chegar numa síndrome do pânico, se de repente está paralisando você de ir para frente, avançar na sua vida, você não ter medo de sair de casa, você não vai arrumar emprego, não vai arrumar relacionamento, não vai ter vida social, ou eu tenho medo de falar em público. E como é que eu vou passar numa entrevista de emprego? Como é que eu vou ser uma líder numa empresa, ter uma carreira? Sei lá, estou dando alguns exemplos. Então a gente tem que vencer esses medos para ter a vida que a gente quer, até para ter o conforto que merecemos, ganhar o salário que queremos, comprar as coisas que a gente quer para a gente tem que ser com o nosso trabalho, com o nosso esforço, e para isso a gente precisa ter uma vida livre, sem medos. Medo até mesmo de arriscar. Lógico que com muito juízo, mas não pode ter esse medo. Então, você tem que buscar, de repente, uma ajuda profissional, um psicólogo, alguma técnica. Por exemplo, eu trabalho com autoconhecimento. Daqui a pouco eu vou falar dele, ajuda muito. As técnicas quânticas que tiram do seu corpo, de repente, as cicatrizes de alguma coisa que você passou lá na sua infância, um trauma, um bullying, ouviu coisas, viu coisas, situações. Às vezes a mãe que viveu aquilo e você estava na vida fetal, está marcado ali. E tem que liberar para ressignificar. Lembra, qualquer medo, até aquele paralisante, tem como ressignificar. Então a gente deve procurar um profissional, uma ajuda, para que tenha um tratamento correto, se você não está conseguindo sair do seu medo. O medo não é intransponível, ele não é uma barreira que não dá para superar. Dá sim. Conhecendo os gatilhos, os sintomas e os efeitos na sua vida cotidiana, diária, você trilha o primeiro passo para poder vencer esse desafio, vencer esse medo. Para isso você precisa conhecer, por isso que eu falei que eu ia falar do autoconhecimento. O autoconhecimento, você vai poder ajudar você o quê? A questionar os seus sentimentos, os seus pensamentos, entendeu? Você vai tentar entender a origem desse medo, quais são os gatilhos, os traumas que estão na sua vida, no seu relacionamento, lá atrás, agora. Entre em contato com isso. E aí você vai aprender com técnicas a dominar isso. Por isso precisa se conhecer. Por exemplo, quando um medo surgir, você pode se perguntar, por que eu estou com esse medo? Existe realmente razão para isso? Questione-se.
reflita e tente achar uma solução dentro de você. O silêncio, a reflexão vai sempre achar a resposta, porque está dentro da gente essa resposta. A gente tem que aprender a assimilar o autocontrole. E isso é um caminho poderoso para a gente controlar o medo. Por isso que eu sempre começo as minhas lives com a respiração. Quando você domina a sua respiração, porque o medo acelera a frequência cardíaca, respiratória, você pode aumentar a sudorese. Então, se você respirar, acalmar a sua mente, a sua frequência cardíaca, conseguir dominar a sua respiração e falar para a sua mente que está tudo bem, que não há nenhum perigo no momento, que tudo vai dar certo, já deu, ter esse domínio com a sua mente, você vai conseguir controlar esse medo. E aí vai imprimir o quê? Um equilíbrio nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, principalmente o nosso piloto automático, entendeu? E aí vai amenizar os sintomas. É toda essa coisa física que pode sentir, que eu falei, de aumentar a pressão cardíaca, respiratória, de a pressão arterial, de desencadear diabetes, de tudo isso que pode gerar estresse, ansiedade, você controlando isso, você vai diminuir esses sintomas, vai agir e não mais reagir às situações, mas vai ser de uma maneira adequada, sem ter que estar muito estressado ou com muito medo, vai saber se posicionar, impor a sua posição, os seus limites, o limite do outro. Trabalhar o foco ajuda muito. A gente tem que trazer a mente no momento presente, tem que estar mais no momento presente, concentrado no momento atual. Então a gente tem que trabalhar esse foco, permitindo vivenciar as sensações, os pensamentos, os sentimentos, sem julgamento, sem autocrítica, sem ficar preso no que já passou. Então, como vocês viram nessa reflexão, eu tenho que ver o que é esse medo? É um medo natural, que faz parte da minha sobrevivência? Passou, passou. Agora, eu estou sentindo esse medo. É um medo que está me atrapalhando minha qualidade de vida, minha rotina diária, meus pensamentos, meus sonhos, meus objetivos de vida, de realização pessoal estão parados porque eu tenho medo? Aí eu tenho que repensar. Por que eu estou sentindo esse medo? Faz sentido? Achar a causa, se conhecer, ressignificar e mudar a percepção, controlar a sua respiração e a sua mente. Você pode conseguir isso, tudo que eu te falei, sozinho. É desafiador, porque temos o medo como barreira e as crenças limitantes, a autossabotagem, a procrastinação, tudo ali no subconsciente. Por isso, muitas vezes, é preciso a ajuda de um profissional. E não tenha medo de se ajudar. Tchau, gente. Lembre-se que o medo é uma das formas de prender a sua mente no sistema. O sistema coloca o medo para que você não acredite em você, no que você é capaz. Jesus já dizia, vós sois deuses. A sua fé pode transportar uma montanha. Física quântica, que o povo não tinha a noção disso. Ele estava falando de física quântica, o poder da mente de transportar aquelas moléculas que estavam em movimentos, de entrar em conexão. Realmente é possível, não é à toa que ele andou sobre as águas, porque ele tinha todo esse controle da mente e não tinha medo. Eu espero que cada um de vocês reflitam e vençam os seus medos. A semana que vem nós vamos falar sobre a culpa, que é outra armadilha que prende a nossa mente no sistema. E quando a gente não tem controle da nossa vida, da nossa mente, a gente não vive o que a gente quer. Perde a espontaneidade, a alegria de viver, não foca nos sonhos e objetivos, torna-se apenas um boneco manejado por todo esse sistema. Pense nisso. Tchau, gente. Se você perdeu alguma parte da live, eu vou deixar aqui já no Instagram da doutora Silene Paz ou no canal do YouTube. Você conhece alguém que tem medo, apavorizante, que está realmente paralisando a vida dessa pessoa? Indique essa live para ela. Tchau, até a semana que vem. Beijo!